E foi protocolada nesta segunda-feira no Senado a proposta de emenda à Constituição que retira o programa Bolsa Família do teto orçamentário. A chamada PEC da transição foi apresentada pelo senador Marcelo Castro, relator do orçamento de 2023. No que diz respeito ao período de vigência, a proposta mantém o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 pelo prazo de 4 anos fora do teto fiscal. Segundo o texto, o valor total que fica fora do teto de gastos é de R$ 198 bilhões, sendo 175 para o programa e 23 bilhões em investimentos. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou no fim da manhã desta segunda-feira à sede do governo de transição, instalado no Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB, local onde a equipe de transição acompanhou o segundo jogo da seleção brasileira na Copa do Catar. A expectativa é que Lula passe a semana na capital federal para tentar destravar as negociações políticas no Congresso Nacional e aprovar a PEC da transição. O texto da PEC deve ser alterado durante o trâmite da matéria, conforme essas negociações sejam feitas. Outra possibilidade seria aumentar o teto orçamentário, mas, segundo aliados, o presidente eleito não quer recorrer a essa saída. Para valer para o próximo ano, a PEC precisa ser aprovada tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados até 10 de dezembro. E para comentar os impactos da aprovação dessa PEC da transição na economia brasileira e também no agronegócio, estão conectados aqui com a gente o economista-chefe da Farsul, o Antônio da Luz, e o nosso comentarista Miguel Daúde. O da Luz está na escuta já, Daúde? Tá me ouvindo, da Luz? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite, Daúde. Boa noite a todos os telespectadores do Canal Rural. Prazer estar com vocês. Pois é, do ponto de vista do agro e dos investimentos necessários para 2023, como é que o setor enxerga essa PEC da transição, hein? Petri, nós conhecemos bem como é que essas PECs começam e como elas terminam. Nós não podemos trabalhar sem uma âncora fiscal. O nosso país não funciona sem uma âncora fiscal. Aliás, país em desenvolvimento nenhum funciona sem uma âncora fiscal. Nós tínhamos o superávit primário, que foi desmoralizado a partir do segundo governo Lula, que ganhou quando se criaram, ali pós-crise do subprime 2009, quando Guido Mantega era ministro do Lula, se criaram a contabilidade criativa, onde se começou a colocar receitas extraordinárias no cálculo do superávit. Aí veio o governo Dilma, que jogou 8,1% do PIB via gastos cruzados do BNDES. Né? Isso acabou com o superávit primário, que era a nossa âncora fiscal. Nós tivemos inflação de 2 dígitos, nós tivemos o desemprego em 16%, nosso PIB caiu 11 trimestres consecutivos, gerou uma mega de uma crise política que culminou no impeachment da ex-presidente Dilma. Veio o governo Temer e recriou uma âncora fiscal, agora com teto de gastos. Ou seja, o país voltou a se organizar. O teto de gastos, que é a nossa âncora fiscal, está sendo desmoralizado. Dá para fazer boas políticas sociais e ter equilíbrio fiscal. Afinal de contas, Petri e Daúde, o orçamento para o ano que vem é 5,3 trilhões de reais. Será que não tem nada no executivo, no legislativo e no judiciário, no Ministério Público, no Tribunal de Contas? Será que não tem nada para cortar que a gente consiga esse dinheiro para fazer investimento no social e ter o respeito ao teto para que não tenhamos problemas na economia lá na frente? Ou seja, dá para fazer as duas coisas, governar é fazer escolhas. Essa é uma boa pergunta. Eu queria saber do Daúde. Daúde, o Arthur Lira sinalizou que o Congresso estava mais propenso a aprovar apenas um ano, né, desse fura-teto aí. Você acredita que esses 4 anos serão aprovados, como foi protocolado o projeto? E quais os impactos, na sua opinião, a curto, a médio e a longo prazo dessa PEC, se for aprovada por 4 anos, para a economia brasileira, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite, da Luz. Pois é, Petri. Essa proposta feita hoje pela Comissão de Transição do governo Lula, o que ela significa? Né? O orçamento de 2003
é um orçamento que tem uma verba para o Auxílio Brasil de 105 bilhões de reais, né? Mas só que seriam suficientes para pagar apenas R$ 405 reais, e não os R$ 600 reais prometido tanto por Bolsonaro quanto por Lula. Lula incrementou e vai pagar R$ 150 reais para crianças de mulheres, né, cadastradas no plano até 6 anos. Isso aumentaria aí em torno de 18 bilhões. Os R$ 600 reais, né, do 400 para os 652 bilhões, mais 18 bilhões, daria aí os 175 bilhões. Estão ali prevendo também uma verba de excesso de arrecadação de 23 bilhões para ser investido. Mas vamos lá. Esses 105 bilhões que estão no orçamento de 2023, eles saem do orçamento junto com o acréscimo do benefício e passa a ficar extra-teto. O que está aí se discutindo, Petri, o que vai dar muita confusão, eu acho que os ruralistas, a bancada ruralista tem que ficar atenta, seria os 105 bilhões que estariam no orçamento livre, né, para ser economizados ou investidos. Mas ali o Lula já concordou com o orçamento secreto e tem deputados querendo mais dinheiro, enfim. Na realidade, o Congresso brasileiro não está ali para resolver o problema do Brasil, como bem colocou o Daluz. Ele está ali para resolver o problema deles, né? E aí o resto é consequência da irresponsabilidade que a gente tem. Para o agronegócio, ainda não dá para nós sabermos quais os benefícios e quais ou não teremos benefícios. Por isso que eu fiz essa cara aqui, Porque, Daluz, além da questão do orçamento apertado, né, eu queria saber a sua opinião em relação às recentes cobranças que estão sendo feitas aí do ponto de vista dos estados, né, taxando o agro. Queria que você falasse a sua expectativa do Plano Safra 2023-2024, né, com esse orçamento tão apertado, e como é que vai ser o ano, principalmente em relação a essa questão da taxação aí. Bom, primeiro, né, Pedrinho, eu quero começar dizendo que quando veio a discussão sobre a reforma tributária, PEC 45, PEC 110, nós avisamos, se nós não fizermos reforma tributária, vai sobrar para o agro, ou está sobrando para o agro. Agora, eu acho um absurdo esse tipo de tributação. Essa de criar um fundo é mais ou menos como pegar uma extensão e ligá-la, plugá-la em si mesma, né? Ou seja, eu pego o seu dinheiro para fazer um fundo, para fazer coisas para você. Não, então deixa o meu dinheiro comigo que eu faço para mim. Na verdade, o que vai acontecer vai ser a obra menos o custo de botar o outdoor que foi feito a obra e o custo de gerir o fundo, né? Nós achamos um absurdo qualquer tipo de tributação desse estilo no agronegócio, porque nós já pagamos impostos nos combustíveis e não recebemos 1 centavo de crédito tributário. As máquinas que nós compramos, as peças de máquinas que nós compramos, estão cheias de ICMS, e nós não recebemos 1 centavo de crédito. A energia elétrica que nós pagamos tem ICMS e nós não recebemos 1 centavo de crédito. Os fertilizantes nós pagamos impostos, os químicos nós pagamos impostos, tudo nós pagamos impostos. Mas diferente da indústria e dos serviços, nós não recebemos 1 centavo de crédito. E tem gente que tem a cara de pau de dizer que o agro não paga imposto. Olha o relatório de transparência fiscal do estado do Rio Grande do Sul. O agronegócio é o 3º setor que mais paga imposto aqui no nosso estado. E eu tenho certeza que em Goiás, que no Mato Grosso, que no Paraná, nesses outros estados, é até maior. Eles só não sabem porque não fazem um relatório. Se fizessem, eu tenho certeza que apareceria. E só para ajudar o Daúde num ponto, e já te devolvo, Petrin, nós estamos preocupados com a expectativa de aumento da inflação para 2023, que é o horizonte relevante das expectativas. Eu falo isso como alguém que participa do Boletim Focus do Banco Central. À medida que a inflação aumenta para 23, nós vamos ter que ter a Selic alta por mais tempo,
ou se continuar aumentando, lembrando que há 4 semanas atrás estava 4,94, veio para 4,96, 5,01, já está em 5,02 e subindo. Se esse negócio seguir subindo, a Selic, ao invés de reduzir, ela talvez terá que aumentar. Ou seja, nós teremos que conviver com inflação, que é péssimo para o produtor rural, porque inflação empobrece o nosso consumidor e aumenta os nossos custos, juros mais altos, um plano safra mais caro ainda no ano que vem, menos recursos e dinheiro mais caro. Ou seja, os impactos na economia e no agronegócio são muito ruins. Perfeito. 30 segundos para você amarrar o assunto, Daúde, sobre essa questão da inflação. Qual que é a sua previsão para 2023? Bom, não tenha dúvida, né? O preço dos alimentos estão subindo, né? Isso por falta de utilização dos instrumentos de políticas agrícolas que não são utilizados pelo Ministério da Agricultura, em função de que o Ministério da Agricultura hoje é um apêndice do Ministério da Economia, e a inflação ela vai subir e a taxa de juros vai para 15%. Perfeito. Daluz, obrigado pela sua participação aqui, tenha uma boa noite e a gente volta a se falar em breve, tá bom? Certamente. Um abraço para você, Petri, e para você, Daúde. É ótimo revê-los. Valeu, Daúde. Obrigado para você também. Boa noite e até amanhã. Boa noite, Daúde. Boa noite, Petri. Até amanhã. Desculpa. Tchau, tchau.